Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Imigrandes. Eu sou o Juliano Godoy. Hoje a gente está aqui para bater um papo com Sócrates Mello. Vamos fazer um episódio híbrido. A gente vai ouvir a história dele como empreendedor, mas vamos aproveitar também para prestar um serviço para todo brasileiro que está no mercado de trabalho no exterior, ou está aqui procurando alguma coisa, procurando alguma nova oportunidade, ou está no Brasil e tem o sonho de trabalhar fora, né? O Sócrates, ele é headhunter, também é sócio da Fox Human Capital, que é uma empresa que presta vários serviços na área de capital humano, e uma delas é de recrutamento e seleção. Então, se você tem aí, né, tá aqui nos Estados Unidos e está buscando uma recolocação, ou está no Brasil e tem esse sonho de trabalhar no exterior, se liga nesse episódio até o final, vai ser muito rico em conteúdo. Eu tenho certeza que o Sócrates dá muita dica pra gente. Sócrates, prazer ter você aqui com a gente, cara. Tudo bem? Tudo bem, Juliano? O prazer é meu. Um forte abraço para todos os internautas. Muito bacana conversar contigo aqui e fazer parte desse processo. Legal, obrigado, cara. Seja bem-vindo. Sócrates, para a gente começar, eu sempre pergunto aqui para o nosso convidado, né, de onde ele veio. Então, conta para a gente um pouquinho aí da sua história e como é que você chegou até aqui. Você está falando de onde hoje? Hoje eu falo de Miami. Na verdade, eu sou de São Paulo. Nasci na capital. Tenho 45 anos. Sou headhunter há quase 20 anos. Bom, rapidamente eu comecei trabalhando na área de finanças, mas eu não tinha muita paciência para lidar com tanta planilha, sistema. Eu gostava mais de estar com as pessoas, falar com as pessoas, até que eu descobri o mundo do recrutamento e seleção e acabei startando a operação de uma multinacional americana no Brasil. Por aqui fiquei 10 anos. Essa mesma empresa me mandou para os Estados Unidos, onde atuei olhando para 3 escritórios no sul da Flórida por 2 anos. Depois tive o convite para voltar para uma outra empresa multinacional e trabalhar por 1 ano no Brasil, cuidando da operação brasileira. E só fiquei 1 ano porque essa mesma empresa também me mandou de volta para os Estados Unidos, onde eu fiquei como número 1 dessa operação por 4 anos. Mas eu estava pensando no meu próximo passo, queria ter a oportunidade de desenvolver o meu próprio negócio, baseado em toda a experiência que eu tive. E acabei me juntando aos sócios fundadores da Fox Human Capital para desenvolver a operação, a princípio no Brasil e depois nos Estados Unidos. Hoje estamos aqui com a empresa, temos 4 funcionários hoje atuando diretamente para o desenvolvimento da operação dos Estados Unidos. Como você disse, a gente é uma empresa voltada para soluções de capital humano e a gente hoje tem um foco muito forte no desenvolvimento humano, recrutamento e seleção. E minha cadeira hoje é ser responsável pelo desenvolvimento da operação americana. Legal, bacana. Sócrates, deixa eu voltar um pouquinho. Eu fiquei curioso para saber como foi. Você disse que começou em finanças, aí não tinha muita paciência para planilha, etc., né, e conseguiu ir para recursos humanos. Como é que foi essa transição de carreira? Assim? Você se preparou? Foi algo que você, né, tinha clareza dessa paixão por RH? Ou foi meio, deixa eu tentar isso também? Né, você se preparou, fez algum curso? Ou foi na sorte, vamos ver o que dá? Conta um pouco pra gente. Eu sei que faz bastante tempo, mas o que você lembra disso? Na verdade, foi uma conjunção de fatores, né? Eu acredito que quando você faz as coisas com o coração e que você realmente tem prazer naquilo que você faz, as coisas acontecem. Eu sempre gostei de estar com as pessoas e sempre gostei de... E sempre fui um pouco vendedor, assim, né? Para eu conseguir as aprovações que eu precisava na área financeira, na empresa que eu trabalhava, eu precisava vender um pouquinho internamente também. E respondendo a tua pergunta, não tive nenhuma preparação. Na verdade, quando eu entrei para o mundo de recrutamento, eu entrei de forma especializada, recrutando especificamente para a área de finanças. Então, era replicar o meu conhecimento técnico, assessorando empresas na busca de profissionais. Então, de certa forma, não saí muito da minha zona de conforto, porque eu falava de finanças o tempo inteiro, mas era do outro lado da cadeira, né, buscando profissionais, entendendo os desafios que as empresas
tinham em aberto para que eu apresentasse as soluções adequadas para eles. Então, foi uma transição, de certa forma, tranquila. Obviamente, eu tive os treinamentos necessários, básicos, para que eu pudesse me desenvolver na minha profissão. Então, em função de de trabalhar de uma forma especializada, essa transição ela foi um pouco mais suave. Entendi. E pelo que você estava contando, você foi e voltou para os Estados Unidos algumas vezes, né? Acho que eu peguei umas 3 vezes, é isso? Entre idas e voltas. 3 vezes. Eu fui a primeira vez para assumir uma operação, fiquei 2 anos, voltei para o Brasil, fiquei 1 ano, voltei, fiquei 4, voltei para o Brasil, passei a pandemia, passou a pandemia, eu voltei para os Estados Unidos. Cara, você tem família, mulher, filhos? Conta um pouco como é que foi a família nessa jornada aí, nessa ida e volta, porque assim, uma mudança nunca é fácil, né? E uma mudança de país com família, esposa, filhos, ela ainda é mais complicada. Então, conta um pouco como foi essa experiência. Foi super complicada porque você mudar de país, por mais que a gente, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande da cultura americana com a nossa cultura brasileira em vários aspectos, esta mudança, ela sempre é complicada. Quando você fala de amigos, você fala de família, você fala de ter que reconstruir ou construir algumas amizades, você se adaptar à cultura local. Então, aquele restaurante que está acostumado a ir, aqueles hábitos que você tinha, desde o esporte que você pratica até a presença dos familiares, dos amigos no seu dia a dia, isso muda drasticamente. Então, para todo mundo na minha família foi muito complicado, num primeiro momento, tanto que eu diria que foi mais ou menos de 8 meses a 10 meses para você começar a se adaptar na primeira vez que a gente veio. Depois as coisas foram ficando mais tranquilas. O problema é que quando estava todo mundo já feliz, a gente decidiu voltar. Na verdade, a gente não. Eu decidi voltar, vim com essa oportunidade em casa, e aí a gente entendeu que profissionalmente, para a gente, para a família, ia ser bom, e a gente decidiu voltar. Quando a gente retornou pela segunda vez, a gente havia dito, olha, a gente não volta mais. A gente vai, mas a gente não volta mais para o Brasil, e isso está definido, porque não dá para ficar com toda essa mudança. Ok, passaram 4 anos, todo mundo super adaptado. Aí eu cheguei para os meus filhos, principalmente, falei, olha, eu acho que a gente vai ter que voltar para o Brasil. Que idade eles estavam? O Léo estava com 16 e a Maria com 12. Aí eles já tinham uma idade onde você podia, eles entendiam melhor os porquês de algumas tomadas de decisões. Então foi uma conversa explicativa, didática, mostrando os porquês, e aí foi um pouco mais fácil, entre aspas, o convencimento. Passamos a pandemia no Brasil, mas já estava nos nossos planos retornar para os Estados Unidos, porque eles sabiam que a partir do momento que eu aceitei ser sócio da Fox, tinha como o desenvolvimento da empresa voltar para os Estados Unidos. Então, esse retorno para os Estados Unidos não foi tão dolorido como as outras mudanças, porque isso já estava nos planos, né? Então, e eu sempre procurei lembrá-los, durante a pandemia que, olha, quando tudo isso passar, vocês sabem que a gente vai voltar. Então, foi um pouco mais tranquilo. O que eu diria é que quanto mais planejamento você tiver, eu sei que muitas vezes certas coisas a gente não controla, mas quanto mais planejamento você tiver, melhor a comunicação dentro de casa, melhor o entendimento das pessoas que vão sentir o impacto dessas mudanças. Se você tem crianças pequenas, que foi a primeira mudança, é meio que eles do nada sentem o impacto, porque eles não participam muito da tomada de decisão, porque eles talvez não tenham condições ainda de entender o que está acontecendo, mas com o passar do tempo, quando você tem pessoas que conseguem entender melhor, aí eu acho que vale a pena uma conversa didática explicar. Então, planejamento para que você possa ter uma melhor comunicação é o que eu aprendi nessa história toda de indas e vindas do Brasil para os Estados Unidos.
que é mais difícil? É você vir do Brasil para cá ou depois ou voltar para o Brasil? Ótima pergunta, porque o que os Estados Unidos, no meu ponto de vista, ele oferece? Eu amo o Brasil, sou brasileiro, mas os Estados Unidos ele oferece tudo de bom que o dinheiro pode comprar, vamos dizer assim. Então aqui você tem uma economia mais segura, você aqui tem um sistema de segurança mais tranquilo. A questão de saúde, eu acho que o Brasil ainda é melhor, né? Se você tem condições de ter um plano de saúde adequado, eu acho que a gente tem um sistema de saúde melhor que o sistema americano. Mas, de um modo geral, no que diz respeito à infraestrutura, os Estados Unidos te oferecem uma condição talvez melhor que a do Brasil. Por outro lado, o Brasil, você tem os seus amigos, você tem aquele lugar que você está acostumado a ir, então seja aquele restaurante, seja lugares que você gosta de passar suas férias. Então você tem coisas que o dinheiro não compra que fazem falta quando você está longe de tudo isso. Então eu diria que é mais difícil, na minha opinião, você sair do Brasil para ir para os Estados Unidos do que o retorno. Porque quando você volta, o seu poder de adaptação ele entra em ação, mas com a proximidade das pessoas que você gosta, dos seus amigos, da sua família e daqueles lugares que você está acostumado a ir. Então eu acho que ir do Brasil para os Estados Unidos, eu acho um pouco mais complicado. Obviamente a gente tem que colocar na conta a experiência que essa pessoa ou essa família teve na vida em termos de mudanças e em termos de lidar com novas culturas. Isso com certeza vai influenciar. Mas se você nunca teve a experiência, não é tão simples, né? É um pouco mais complicado do que você retornar. Tem muita gente, você falou um ponto importante, né, que é planejamento, né? Tem muita gente que não se prepara, muita gente que não entende a cultura local, seja Estados Unidos ou o país do destino, etc. E aí quando chega lá, já tem todas as dificuldades de que você citou, né, de estar sem o sistema de suporte, família, amigos, as coisas que você conhece, etc. E não se preparou para lidar com o desconhecido, né? Então acho que preparação e esperar algumas coisas é fundamental, né? Eu sempre brinco com o exemplo de que, né, aqui mão de obra é muito cara, né? E aí, para fazer tudo aqui em casa, a maioria das pessoas faz por si só, né? Então, mas ninguém coloca foto no Instagram lavando roupa no fim de semana, né? Cortando a grama, porque isso aí não dá clique, não dá like, né? É verdade, é verdade. A gente tem alguns aspectos que só quem está aqui para poder entender e sentir, né? Que coisas que parecem simples, mas que no dia a dia, né, fazem a diferença. Esse aspecto que você colocou de manutenção da tua casa ou serviços que você no Brasil consegue contratar de forma barata, aqui é super caro e você acaba tendo que você fazer. E isso colocando na conta de todos os outros afazeres que você tem aqui, faz a diferença e isso pode ser um complicômetro. Vamos entrar então um pouquinho no detalhe da Fox Human Capital, que para quem não conhece, conta um pouco então o que é a Fox, e aí vocês prestam vários serviços, né, talvez explica aí o carro-chefe, os dois maiores serviços que vocês prestam na área de capital humano. Legal. A Fox Human Capital, ela é uma empresa multinacional brasileira voltada para soluções em capital humano, né? E quando a gente fala isso, nós temos soluções voltadas para recrutamento e seleção, desenvolvimento de liderança, assessment, coaching e transição de carreira, né? Hoje a gente tem 5 escritórios no Brasil, então São Paulo, Rio, Florianópolis, Curitiba e Goiânia. E a gente tem um escritório em Miami, que fica no centro de Miami, em Brickell, né? A gente é focado para atuar com profissionais de média e alta gerência, e a gente é organizado por indústria. Então, hoje eu tenho uma equipe dedicada a recrutar somente para o segmento de tecnologia, uma outra voltada só para agronegócio, outra para indústria e serviços, energia e infraestrutura, e uma outra voltada só para private equity e venture capital,
porque a gente entende que se a gente se organizar dessa forma, a gente vai entender melhor do negócio do nosso cliente e dessa forma conseguir oferecer uma solução mais correta e mais sólida, né? A gente é uma empresa que preza muito e está muito preocupado com a felicidade e a alta performance em todos os mercados que a gente atua. Então, para que eu possa gerar felicidade e alta performance, eu preciso conhecer muito bem os meus candidatos para que eu possa oferecer para eles uma oportunidade que realmente faça sentido para o momento de carreira dele em vários aspectos, assim como conhecendo o negócio do meu cliente, eu posso oferecer a solução perfeita. Ou seja, eu trabalho de uma forma onde eu consigo fazer esse match perfeito. E desde o meu estagiário até os sócios, esse mindset de felicidade com alta performance, ele está muito dentro de todas as ações que a gente toma todos os dias. Então, a gente tem conquistado bons clientes, um ótimo market share, a gente cresceu bastante, a gente hoje tem mais de 50 profissionais na empresa, e sempre com esta visão de conhecer o nosso candidato profundamente e conhecer o negócio do nosso cliente também profundamente. E então você acha que, né, eu queria saber um pouco mais, né, do diferencial de vocês, porque assim, vocês estão num mercado que ele é, pelo menos quem está vendo de fora, não conheço, aí você pode aproveitar para esclarecer, ele parece super competitivo, porque de um lado você tem essas, né, algumas empresas gigantes, né, Robert Half, enfim, que é mais que tem? Egon Zehnder, etc., né? E você tem também umas empresas de nicho, que é aquele cara que recruta apenas pessoal de TI, né? Bem especializado. Aonde que... Então, são meio que duas perguntas. Aonde você se encaixa, né, no mercado, e aí como você consegue competir, então? Como é que você consegue, né, mostrar o seu diferencial? Na verdade, para eu poder explicar o meu diferencial, eu vou te dar uma visão de mercado e na principal diferença entre Brasil e Estados Unidos, que isso interfere no meu diferencial, né? No Brasil é um mercado das vagas, ou seja, você tem muitos candidatos para pouquíssimas vagas. Então, você não tem problema de encontrar bons, assim, candidatos para as posições que você tem aberto, que são bem menores que o volume de candidatos que você tem disponíveis, né? E quando eu falo disponíveis, não necessariamente são pessoas que estão desempregadas, mas sim pessoas que têm a intenção de mudar de emprego e estão buscando uma nova oportunidade. Quando a gente vai para os Estados Unidos, é o contrário, é o mercado do candidato. Ou seja, você tem pouquíssimos candidatos para muitas vagas em aberto. E esses pouquíssimos candidatos, eles estão recebendo um bom salário, e eles não têm muito a intenção de mudar de emprego. Se ele vai mudar de emprego se o próximo passo ou a oportunidade realmente fizer sentido para a carreira dele. Mas isso é geral em todos os setores ou alguns setores específicos? De um modo geral é assim, né? Eu diria que hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela está em 4%, um pouquinho mais que isso. Mas se você vai para determinados segmentos, isso cai, né? Então depende obviamente da especificidade da posição, do segmento, mas em modo geral esses são os números. Para que eu possa gerar valor tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, eu preciso, primeiro de tudo, e aí é um dos nossos diferenciais, eu conheço muito bem o negócio do meu cliente, mas muito bem. Então eu estudo aquele segmento, eu estudo a empresa dele, eu entro profundamente para entender o que está acontecendo, quais são as dores, para que eu possa, por outro lado, também conhecendo muito bem os meus candidatos, eu consiga fazer esse match perfeito. Então, uma empresa que contrata o meu serviço, ele sabe que eu entendo das dores que ele tem e eu sei quais são as soluções que eu posso oferecer para ele. Quando você pergunta dos meus concorrentes, principalmente nos Estados Unidos, a maior parte das grandes empresas, elas procuram focar no volume. Então, são empresas que agem de uma forma muito mais de varejo, né? Ou seja, eles entram em todas as vagas que o LinkedIn tem lá em aberto
mandam com currículo para os clientes, para as empresas. Eles não querem entender muito no detalhe o que está acontecendo com aquele segmento, com aquela empresa, por que aquela vaga está aberta, o que ele espera. Não, ele olha ali a descrição do cargo, tem um profissional que ele entende que pode fazer sentido e manda de forma proativa. Alguém ele pesca. Quando você vai para uma empresa de top management que você citou, e aí são posições onde eles atuam muito mais em posição de C-level para cima, e aí sim você tem um trabalho um pouco mais detalhado, mais demorado, mas ele tem um foco naquele nicho, naquele nível de posição. A Fox, ela atua com média e alta gerência. Então eu pego um pouco, eu concorro um pouco com essas empresas grandes de middle e também concorro um pouco com essas empresas que, como você falou, que são um pouco mais nichadas no que diz respeito à alta gerência. Mas o que eu posso dizer é que, independente das características dos meus concorrentes, eu tenho um foco muito grande em ser reconhecido por uma empresa que entende do negócio do nosso cliente e entende muito bem quem são os nossos candidatos, independente se é média ou se é uma alta gerência. Eu efetivamente me preocupo muito mais em gerar valor no serviço que eu estou prestando. Ele precisa entender que aquelas vagas que ele consegue fechar pelo networking dele, com a equipe interna de recursos humanos que ele possui, eu não quero essa vaga. Eu quero aquela vaga onde ele vai contratar o meu serviço e enxergar valor. Então, esse é por aí que a gente procura desenvolver o nosso mercado. E aí me dá talvez assim, alguns exemplos dos principais clientes que você trabalha. Você falou que está em middle e top management, então dá uns logos para a gente aí se você puder. Olha, a gente tem alguns clientes que eu posso falar, outros a gente por contrato não pode mencionar. Claro, outros são confidenciais, né? Por exemplo, Maersk, que é uma gigante na área de logística, é um grande cliente que a gente tem, né? Eu tenho empresas fintechs que também são clientes que também são clientes que a gente tem utilizado. Por exemplo, uma Intermex, que é uma empresa multinacional que eles fazem transferência de valores. Então, eu diria que os segmentos que a gente hoje mais atua é de real estate, logística, tecnologia e infraestrutura. Isto colocando os segmentos que a gente mais atua. Mas eu diria que hoje Private Equity e Venture Capital é um nicho que tem utilizado muito o nosso serviço, porque imagina, muitas vezes você tem um fundo de Private Equity que tem uma investida que está dentro do segmento de real estate, e aí ele precisa da nossa ajuda para encontrar um profissional específico. Então, ao mesmo tempo que ele está dentro do segmento de Private Equity, porque ele é uma investida de um fundo, ele também atua num segmento, por exemplo, de real estate ou logística também. Então, é um mix de segmentos e especificidades que a gente precisa atender hoje quando a gente fala de mercado americano. E aí eu queria entrar um pouco nesse detalhe, né? Você está aqui há um ano e pouco, veio para começar a operação americana da Fox, e já está com esses clientes, então por isso que eu te perguntei dos clientes que você tem, né? Cara, como é que foi abrir mercado, né? Quais foram as principais dificuldades? Porque eu imagino que, de novo, né? Essas empresas já tinham parceiros anteriores, né? Então, assim, chegava lá, o Sócrates batia na porta, né? Ou fazia um zoom e falava, olha, eu tô aqui, etc. Eu queria saber, assim, conta um pouco pra gente como é que foi desenvolver esse mercado e que tipo de habilidade você teve que ter para conseguir esses clientes. Na verdade, eu utilizei com certeza o relacionamento que eu criei quando eu trabalhei em outras empresas nos Estados Unidos. Então, eu fiz algumas conexões que realmente estão ajudando o desenvolvimento. Ou seja, networking. Exatamente. Bastante networking. E eu tenho o costume, né? E também isso é um dos valores da Fox, que relacionamentos importam e muito. Então, independente se eu estava aqui nos Estados Unidos ou passei um período no Brasil, eu procuro manter
o relacionamento com as pessoas que eu conheci, que eu trabalhei, que eu entrevistei, para que a gente possa continuar essa relação independente de qualquer de Estados Unidos, de empresa e tudo mais. Então isso, primeiro, o networking ajudou bastante. O segundo aspecto, que para mim é o mais importante, eu vou dividir em três pontos aqui. O primeiro ponto é muito planejamento. Então, a gente gasta muito mais tempo planejando do que executando, porque quando você faz um ótimo planejamento, a sua execução ela fica um pouco mais fácil, né? Então, a gente planejou muito bem quais eram os nichos que a gente iria atacar, qual especificidade a gente iria construir primeiro, né? Quem são as principais pessoas que a gente queria conhecer. Então, primeiro, quais são as dores dos segmentos? Então, a gente primeiro planejou muito bem o nosso caminho. Segundo ponto, a gente executou. Então, e executar, quando a gente fala de Estados Unidos, abertura de uma empresa, você tem que colocar aí uma pitada de resiliência, tem que colocar uma pitada de amor, você tem que colocar uma pitada de força de vontade, porque não é fácil, né? É muito mais não do que sim. A gente comemora os meios sims e segue em frente. Então, a execução ela é muito forte com esse mindset. E o terceiro aspecto é dar continuidade, consistência. É aquela história, né? Você se inscreve numa academia, você vai malhar. No primeiro dia, se você já querer olhar resultado, você vai se frustrar. Então, você tem que entender que não é ir num dia e ficar 10 horas na academia que a sua vida vai mudar. E sim a consistência de ir regularmente. Aquele pouquinho todo dia, né? Aquele hábito. Exatamente. Para você se criar um hábito, para você poder começar a construir um resultado. E é o que a gente fez. A gente se planejou para poder executar de forma correta e manter a consistência. Mas para isso você precisa ter o mindset correto. Então, esse para mim é o nosso caminho. E aí você acha que hoje, olhando para trás, assim, vocês estão em linha com o plano, atrás do plano, ahead of the plan? Você sabe como é que você se vê? todo empreendedor e toda pessoa que tem uma alta competitividade, que é o meu caso e é o caso das pessoas que trabalham comigo, a gente sempre acha que pode ser melhor. Mas olhando de forma bem fria e fazendo uma autoanálise, eu acho que a gente está indo muito bem. De verdade, eu acho que a gente até está superando as expectativas, não só em termos de desenvolvimento do mercado, mas o nível de relacionamento que a gente está construindo e constrói todos os dias, não só com empresas, mas também com candidatos. Eu acho que a gente está indo muito bem, tanto que a equipe, a gente tem uma equipe já interessante, dedicada a Estados Unidos, a gente tem bons clientes, um resultado financeiro que a gente está feliz, mas obviamente a gente sempre briga para melhorar e estar cada vez mais acima na régua. Legal, parabéns, cara, show de bola. Sócrates, eu queria então, talvez mudar um pouco o rumo dessa prosa, como a gente diz lá em Minas, né? E eu queria agora focar um pouco mais em como é que a gente, né, eu aqui através do canal e você através da Fox, como que a gente ajuda aquele brasileiro que está no momento de talvez quer fazer uma transição de carreira, ou tá repensando nisso, está buscando uma recolocação, ou quer vir para cá, etc. Né? Então, acho que queria começar do mais básico, né? Primeira coisa, assim, quem paga pelos seus serviços? É o cliente ou é o candidato? Então, vamos supor, se eu tiver agora, assim, cara, eu quero trocar de emprego, né? Eu que pago pela Fox, ou se a Fox me recrutar, a Fox, o cliente que paga para a Fox? Quando a gente fala de recrutamento e seleção, quem paga pelos meus serviços são as empresas. Né? Então, se você é uma pessoa que está buscando um novo emprego, eu posso te entrevistar, entender muito bem quem é você e talvez te oferecer oportunidades que façam sentido para o seu próximo passo de carreira. Né? Mas eu preciso ter uma vaga em aberto ou preciso entender se existe alguma posição no mercado que realmente faça sentido para você e aí a gente entra naquele aspecto que eu coloquei, da gente ir no detalhe do conhecimento do candidato para que a gente possa oferecer algo que realmente faça sentido para ele, que ele seja feliz e consiga trabalhar em alta performance. Quando a gente fala em transição de carreira, que é um dos serviços que a gente também tem,
Eu tenho empresas que me contratam para que eu possa dar assistência e ajudar o profissional que eles acabaram desligando, para que eu possa ajudá-lo a encontrar um próximo passo na carreira dele, né? Então, e aí, nesse caso, você como candidato, como profissional, você é beneficiado por um serviço que a sua antiga empresa contratou para que eu pudesse te ajudar no seu próximo passo. O que não quer dizer que um profissional, independente se ele esteja trabalhando, se ele esteja no mercado, se ele quiser a minha assistência para encontrar um próximo passo de carreira, eu posso também oferecer. Aí ele vai pagar. Mas o que eu acho que é importante entender quando a gente fala em transição de carreira, a gente faz um trabalho para que a pessoa faça a gestão da carreira dela. A ideia é que depois que você tenha esse tipo de serviço de transição de carreira, que ela nunca mais precise de nenhum serviço de outplacement na vida dela, porque a gente vai ensiná-la a fazer a gestão da carreira, a conseguir se conectar com as pessoas que vão poder oferecer uma nova oportunidade para ela. Então a ideia é que você ter um emprego ou ter um próximo passo definido, ele parta muito mais das ações que você vai ter, da gestão da carreira que você vai fazer, do que efetivamente só mirar numa próxima oportunidade. Porque existe uma grande diferença entre eu te arrumar um emprego ou dar continuidade na tua carreira. Então, te arrumar um emprego talvez seja uma tarefa mais simples do que dar continuidade no desenvolvimento da tua carreira. E aí a gente vai ter que olhar aspectos muito mais profundos, muito mais detalhados, para que a sua carreira continue no desenvolvimento que você espera. Então, e é esse o trabalho que a Fox faz. Entendi. E aí eu assumo que nesses teus 20 anos aí de carreira como headhunter, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, você já entrevistou centenas de pessoas, se não milhares, né? Não sei se tem um número aí. Mas eu tenho curiosidade de saber o seguinte, qual que é o principal ou as principais diferenças entre um executivo brasileiro e um executivo americano, né? Porque muita gente acha que está no Brasil e é acostumado, né, com uma cultura, com um jeito de trabalho, e chega aqui e sei lá, e não entende ou não se adapta, etc. Tem alguma, né, quais são as principais diferenças que você vê? Primeiro, é a forma como as pessoas se relacionam. Eu acho que aqui nos Estados Unidos é muito mais profissional do que pessoal, né? Então, essa é a primeira questão que qualquer executivo brasileiro precisa levar em consideração quando ele muda para os Estados Unidos. Obviamente vai depender de como ele vem, qual cargo ele vem, né? Qual a posição que ele chega aqui, e isso faz uma diferença muito grande, tá? Por que eu estou falando isso? Porque experiência própria. Eu trabalhei no Brasil numa multinacional liderando toda uma operação e eu tinha um relacionamento muito próximo com as pessoas que trabalhavam comigo, né? Sejam meus líderes ou meus pares, as pessoas que reportavam para mim. Então isso me dava uma certa tranquilidade. Então você poder falar na hora do almoço, almoçar junto, falar do jogo do seu time que foi no final de semana, falar sobre política e aspectos que não tem muito a ver com o trabalho, mas que ajuda no ambiente, ajuda até para você poder lidar com as coisas mais difíceis. Quando você vem para os Estados Unidos, eu particularmente parecia que todo dia era meu primeiro dia, porque você não tinha uma conexão muito forte entre as pessoas, é muito profissional. Então, eu tenho a minha função, você tem a sua, a gente conversa enquanto a gente tem ali as nossas questões profissionais e não passa muito disso. É raro você passar disso. E você tem que entender. Mas posso te interromper e talvez até te desafiar um pouco? Porque assim, será que isso realmente é profissionalismo ou será que é a gente como brasileiro a falta de um conhecimento mais profundo da cultura? Por que eu estou perguntando isso? Né? Porque estou aqui há quase 10 anos e eu também vejo, né, as pessoas falando na segunda-feira, falando de como foi, né, o jogo de American Football, como foi o college football, que no Brasil não existe. Então, assim, eles têm esses assuntos, né, que eu não tenho. Eu, como brasileiro, não tenho, né? Eles falam sobre o cara do beisebol que trocou de um time, quantos innings ele fez. Eu nem sabia que era um inning, né?
Então, assim, acho que essas coisas existem. Eu só não me inseria porque eu não sabia do que estava acontecendo. Qual a sua reação a isso? Na verdade, eu acho que tudo é uma questão de, como que eu posso te dizer, adaptação à forma como é comunicado as coisas, a forma como você se relaciona. O brasileiro, ele é muito mais emocional, ele é muito mais, que tem muito mais calor humano. Então, a forma dele se comunicar, ou talvez comunicar a mesma coisa, ela é diferente e faz falta às vezes. Ou pelo menos você estranha. Então, você pode sim, você vai olhar num ambiente corporativo nos Estados Unidos, pessoas falando sobre o beisebol, sobre o futebol americano, sobre o college football, eles vão falar. Mas a forma como eles falam, ela é diferente. Por exemplo, você no Brasil, se você olhar o tempo de horas que você fica no escritório, ele é muito maior do tempo de horas que um executivo americano fica no escritório, né? No modo geral. Só que o tempo efetivo trabalhando do americano, ele é um pouco maior do que o brasileiro, né? O brasileiro, por ele ser mais emocional, até lidar com um problema é diferente. O brasileiro, quando tem um revés no meio do trabalho, ele levanta, comenta com o outro que comenta com o outro, e aí eles vão tomar um cafezinho para discutir o problema, ou para chorar, e, né, isso não dá, isso não dá. Isso é muito comum. Quando você vai para um ambiente americano, não existe isso, né? Eu tô com um problema, beleza, eu direciono o problema e vida que segue. Eu não fico fazendo drama. Eles falam que os americanos, pelo menos nos escritórios que eu trabalhei aqui, eles falavam, olha, o sul-americano ele é um pouco mais dramático que o americano, né? Isso tem um lado positivo, porque te dá mais paixão e você talvez brigue mais para conseguir resolver um problema do que o americano, que muitas vezes ele é um pouco mais racional e ele segue ali o by the book e para. Então, você tem os lados positivos e negativos, né? Então, isso é uma diferença muito grande para quem vem para os Estados Unidos e vai enfrentar um mercado ou até um mundo corporativo daqui. Uhum. Então, como que eu, como, né, brasileiro, o que você acha que então o brasileiro tem de vantagem? Né? O que eu, como brasileiro, posso usar ao meu favor, né, para me destacar no mercado de trabalho americano? A flexibilidade, porque você é muito mais flexível, muito mais adaptável, você consegue pensar muito mais fora da caixa, eu acho, que o americano, então isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que o nosso calor humano, a nossa paixão, isso colocado de uma forma adequada pode ajudar na resiliência e até na solução de problemas, e olhando desafios, você consegue lidar melhor com os desafios. Eu acho que esses aspectos são muito fortes quando você compara um executivo brasileiro de um executivo americano. O brasileiro, ele tem uma visão muito aberta, eu acho que muito mais aberta, né, do que o americano. O americano, ele muitas vezes ele tem uma visão assim, que ele segue o protocolo e é isso, né? E muitas vezes para você resolver um problema ou para você fazer algo a mais, não que você tenha que fazer algo errado, não é isso, mas fugir do protocolo no sentido de ter criatividade, eu acho que o brasileiro ele ganha nesse aspecto. Então eu acho que a criatividade é o principal diferencial, vamos dizer assim, de um brasileiro para um americano. Sim, sim, não, com certeza. E só, a gente tá gravando isso aqui em setembro de 22, vai ao ar em outubro. Já tem, acho que talvez nos últimos 6 meses que tem se falado bastante, principalmente aqui nos Estados Unidos, de uma possível recessão, né? Seja no final desse ano, seja no começo do ano que vem. E aí tem debates sobre se vai ser uma recessão bruta ou se vai ser uma recessão, né, soft landing, que vai aos poucos, não vai ser tão forte assim, etc. Não sei se você tem alguma... São duas perguntas que eu tenho. Uma é, se conversando com seus clientes, né, qual a percepção que você tem desse momento agora? Tá todo mundo muito mais apertando o cinto e esperando para ver como vai estar, né? Ou tá todo mundo, cara, não, vamos embora, vamos, né, precisamos contratar, precisamos crescer. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, do ponto de vista de um candidato,
esse é um bom momento ainda para trocar de emprego, na porta de uma recessão, ou é o momento de ficar quieto e atravessar essa turbulência? Qual é o seu ponto de vista? Primeira pergunta, né? Eu não acho que a gente, falando de mercado de trabalho versus possível recessão, eu não acho que isso vai interferir brutalmente no volume de posições que a gente trabalha hoje, que você vê no mercado americano. O mercado americano ele é muito grande, você tem diferentes segmentos que reagem de diferentes formas frente a uma recessão. Então você tem, então isso precisa ser levado em consideração, porque vagas e oportunidades sempre vão ter quando a gente fala de Estados Unidos, né? Então eu não me preocupo de verdade. Hoje os meus clientes estão contratando, você vê várias vagas o tempo inteiro sendo postadas no mercado e empresas contratando. Então eu acho que isso, em termos de mercado de trabalho, para o nível que eu trabalho, eu acho que a gente não vai ter um impacto tão grande, né? Quando a gente fala de mudar ou não de emprego num cenário como esse, eu acho que o mudar de emprego ele está muito atrelado à próxima oportunidade, né? Então, o porquê que você quer mudar de emprego? E a segunda pergunta é, o que você quer como a sua próxima oportunidade? Então, o que eu sempre falo para os candidatos e para as pessoas com quem eu me relaciono quando a gente entra nesse aspecto é que você tome muito cuidado e faça uma pesquisa muito profunda do segmento, da empresa, o que aquela posição espera de você, por que aquela posição existe, né? Qual que é o papel daquela posição dentro dos objetivos da empresa de curto, médio e, se possível, de longo prazo. Então, um mudar de emprego não é simplesmente você analisar a questão salarial, cargo e localidade. Você precisa ter análises mais profundas para que você possa coletar informações suficientes para que você faça uma tomada de decisão mais perto da segurança, né? Então, independente do cenário, é muito importante que você faça uma análise do seu próximo passo. Porque mesmo em momentos que você tem uma economia muito boa, se você não te fizer essa análise, o seu próximo passo ele vai ser ruim, né? Então, indiferente do momento ou do cenário, você precisa fazer uma análise profunda. A gente tem casos de pessoas que fizeram mudança de emprego no meio da pandemia, onde ninguém queria fazer nada porque todo mundo parou, que foram ótimas, né? Foi uma troca de emprego maravilhosa. Então, e a gente está falando de um cenário de pandemia, ainda estava no começo, antes do meio da pandemia, ou seja, era um cenário muito inseguro. E mesmo assim, ficou tudo bem. Então, a análise, ela precisa ser muito bem feita. E aí que a gente entra ajudando, né? Então, a gente tem informações de mercado, a gente entende do negócio dos nossos clientes, a gente conhece profundamente tudo o que está acontecendo, os porquês. Por isso que quando, por exemplo, uma empresa vai me passar uma vaga, eu entro muito no detalhe daquela posição. Por que essa posição existe, o que se espera dela, e dessa forma a gente consegue passar um pouco mais de tranquilidade, ou pelo menos informações suficientes para que o profissional possa tomar decisão. Mas independente dele estar sendo assessorado por uma empresa de recrutamento, por ele mesmo ele precisa fazer uma análise cada vez mais profunda e buscar informações no mercado, ou com pessoas que ele conhece, ou com pessoas que estão dentro do segmento, para poder ter mais informações para que a tomada de decisão seja mais segura. Isso é importante, né? Porque assim, muita gente acho que só olha uma proposta de emprego, olha só o número, né, final, né? Eu ganho X, vou ganhar X% a mais. Mas esse benefício, que ele não deixa de ser um benefício, ele acaba em pouco tempo, né? Porque depois você já recebeu o seu segundo, terceiro salário, ele já vira baseline. E aí você passa, talvez, a sentir falta de outras coisas, né? Seja autonomia, outras coisas você valoriza, né? Quaisquer que sejam, né, o que você valoriza. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu queria entrar também num ponto que, assim, o que você acha
você acha que a cultura empresarial é um grande diferencial, talvez assim, na atração de pessoas, né? E como que o candidato faz para entender dessa cultura estando de fora, né? Porque o que você falou, você talvez tenha uma boa visão, você está falando com quem está abrindo a vaga, etc. Você conhece as pessoas. Quem está de fora não tem essa informação, né? Você pode olhar no site da empresa, ver os valores, ver missão, essas coisas. Mas uma coisa é o que está no site e outra coisa é o que é praticado no dia a dia, né? Sim. Como que você ajudaria alguém de fora a fazer essa análise? Quando você vai participar de uma entrevista, você precisa também, eu adoro planejamento, né? Então, quando você vai fazer uma entrevista, você precisa se planejar para ela. Como? Estudando, coletando o máximo de informações que você tem disponível para que você possa ir conhecendo sobre a empresa, sobre a pessoa que vai te entrevistar, por onde ela passou, né? Entender pelo menos informações básicas da empresa e da pessoa com quem você vai conversar. Mais importante também são as perguntas que você vai fazer, não só para que você possa mostrar que tipo de profissional você é, mas também para que você possa conhecer mais sobre aspectos que são importantes para a sua tomada de decisão. Por exemplo, por que uma pessoa aqui é demitida? Quais são os critérios que vocês utilizam para uma pessoa ser demitida? O que você valoriza num profissional? Qual que é a missão da tua empresa? Perguntar quais são os valores que você tem na sua empresa. O que você espera desse profissional que vai ser contratado? De 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que você espera desse profissional? Então, fazer perguntas que, baseado na resposta, você começa a ter um pouco mais de noção e entendimento da cultura, dos valores, da responsabilidade daquela posição e da empresa que você talvez vá trabalhar. Então, essas perguntas são importantes, né? Sobre por que uma pessoa é demitida? Isso é uma pergunta muito importante. O que você espera de mim quando eu começar? Dia 1. O que você espera de mim? Esses aspectos são extremamente importantes que você faça essa análise, que você investigue numa entrevista. Porque para que serve a entrevista? A entrevista serve não só para a empresa entender quem é você, né, com as suas competências, os seus valores, se você realmente se encaixa na empresa e na posição, mas para você também, como candidato, fazer essa análise. É via de mão dupla, né? Exatamente. Isso a gente tem um serviço dentro da Fox que a gente chama de contrate o seu próximo chefe. Uhum. Onde a gente prepara o profissional para que ele possa encontrar o próximo passo na carreira dele e levando também muito em consideração com quem ele vai trabalhar e aonde ele vai trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. Legal, bacana. Agora, Sócrates, eu tenho... uma vez eu ouvi uma coisa que eu não sei se é mito ou se é verdade, eu queria sua ajuda para esclarecer se é mito ou se é verdade. Você falou quando o candidato está procurando vaga, etc., vai no LinkedIn, vai aos sites, mas eu ouvi certa vez que, assim, que 80% das vagas nem são publicadas no LinkedIn, que como você mesmo trabalha algumas vagas, elas são confidenciais, né? Às vezes tem gente sentando na cadeira, as pessoas não podem saber, e talvez ainda mais para alta gerência, né? Essas vagas não vão estar no LinkedIn. Então, de novo, acho que eu vou te fazer 2 perguntas. virou uma tendência nessa entrevista aqui. Uma é, isso é verdade ou não, né? Então, assim... realmente as vagas, ou o LinkedIn, ou enfim, aonde a pessoa vai procurar, né? Acho que essa é a primeira pergunta, onde a pessoa vai procurar. E a segunda é, para essas vagas que elas não estão publicadas, né? Como achar, né? Como que eu posso saber, né? Onde tem aquela, né? O meu próximo dream job? Ótimas perguntas. Primeiro, eu não sei se o número é 80%, mas eu acho que chega perto disso. Na minha concepção, não é mito. Eu acho que a maior parte das vagas, ou aquelas vagas que talvez sejam até mais interessantes, elas não estão postadas. Uhum. Né? Muitas empresas elas postam para poder fazer banco de dados, ou muitas vezes elas postam simplesmente porque faz parte do processo da empresa, mas eles já têm um profissional ali que já está sendo considerado para aquela posição, às vezes é uma promoção interna, mas o processo da empresa é postar a vaga porque é uma cultura, né, deles, ou é um processo, né? Então, na minha opinião, sim,
as principais vagas elas não estão postadas. Como que o profissional deve fazer quando ele está buscando uma oportunidade, né? Ele vai olhar no LinkedIn vagas que estão em aberto? Sim, porque muitas vezes de 100 vagas postadas, 2 ali fazem sentido para ele, né? E aí, de repente, ele consegue ir por esse caminho. Mas eu diria que a melhor forma de você conseguir construir o seu próximo passo no mercado é se conectando com as pessoas que têm condições de te oferecer uma oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você é uma pessoa que quer entrar para um segmento de varejo. Você tem uma experiência prévia na área de varejo, você acabou mudando de segmento e você quer voltar para a área de varejo. Então, a primeira coisa é você entender quais são as empresas, fazer uma pesquisa o mais detalhado que você conseguir, fazer uma pesquisa para entender quais são as empresas que têm talvez a cultura, que tenha, entre aspas, o jeitão que você gostaria, e entender quem são os líderes dessa empresa ou dessas empresas, dentro da área que você atua, que possam, talvez, te oferecer uma oportunidade. E se conectar a essas pessoas. E como se conectar? Não mandando o seu currículo atualizado, contando uma história gigantesca, falando da sua carreira, mas sim, talvez trocando informações, gerando valor numa conexão. Então, se eu entendo que você é uma pessoa que tem condições de me oferecer uma oportunidade, eu vou me conectar com você, talvez discutindo algumas dores que esse segmento tem, né? E dessa forma me apresentando. Então, eu entendo que é a melhor forma de você conseguir se conectar com as pessoas que tenha capacidade ou a possibilidade de te oferecer uma nova oportunidade de uma forma não só sutil, mas inteligente, gerando valor. Então, eu começaria por aí. Legal, boa dica. E o mito é verdadeiro. E tem outro aspecto que eu queria colocar também. Você precisa se conhecer muito bem. Você precisa saber quem é você, quais são suas fortalezas, fazer uma autoanálise muito forte das suas características, das suas competências, do que você gosta, do que você não gosta, o que você não quer mais para a tua carreira, que tipo de experiência você quer ter, o que você tem de melhor que pode gerar valor para determinado segmento, para determinada empresa. Então, essa autoanálise, esse autoconhecimento, sem ele, fica muito difícil você buscar um próximo passo, porque você não vai conseguir gerar o valor ou você não vai conseguir transmitir quem é você da melhor forma possível. Eu diria até que é o primeiro passo, né? A pessoa deveria começar por isso, né? Com certeza. Você começa por isso, com isso muito claro para você, aí sim você começa a fazer toda essa pesquisa, todo esse planejamento e começar a se conectar com as pessoas que você entende que tem possibilidade de oferecer uma oportunidade. E Sócrates, outra coisa que eu tenho lido bastante, está muito aí na mídia também, é o tal do quiet quitting, né? Ou a demissão silenciosa, ou seja, muita gente, ou não sei, algumas pessoas, não sei o número, né? Mas tem gente falando nesse tema que é a pessoa fazer, entre aspas, o mínimo necessário para que não seja demitida ou até que seja demitida porque, enfim, é a forma dela mostrar que não se sente reconhecida no trabalho ou que não está decentemente remunerada. É uma maneira de expressar um descontentamento, né? Só que ao invés da pessoa sair e procurar outra coisa, ela fica, né, fazendo o que... Então tem gente que é contra, né? Fala isso é um absurdo, isso não pode, a pessoa não vai crescer, etc. E tem gente que fala, né, como eu já li o Adam Grant falando, que olha, é ok, entendeu? Se você não está desafiando seu funcionário, se você não está remunerando bem, ele está fazendo o que ele foi contratado para fazer, você que está pedindo mais. Então tem os dois lados da moeda. Eu de novo vou te fazer duas perguntas. Uma, eu queria a sua opinião, mas acho que mais importante, qual você acha que é a consequência de longo prazo, médio e longo prazo, para uma pessoa que adota esse tipo de postura? Para eu poder responder essa pergunta, eu vou colocar rapidamente aqui um timeline vamos dizer assim, do agravamento ou da intensidade desse aspecto que é o quiet quitting que a gente enxerga hoje no mercado. Antes da pandemia, as pessoas tinham um tipo de relação com o trabalho delas.
quando a pandemia veio, uma das consequências de tudo que a gente viveu foi o questionamento dos profissionais com relação à sua relação com o trabalho. Então, esse questionamento, ele teve algumas consequências. Uma delas foi esse aspecto. Por quê? Porque antigamente as pessoas elas não questionavam a relação que elas tinham com o próprio trabalho. E aí eu estou falando desde qualidade de vida, o quanto eu trabalho e o quanto eu sou remunerado, o que eu tenho em retorno de tudo isso, qual o custo físico, mental, para eu conseguir me manter no emprego ou para eu conseguir alcançar os meus objetivos. Esses questionamentos eles foram cada vez mais intensificados durante a pandemia, que chegou num ponto pós-pandemia onde algumas pessoas, elas decidiram tomar uma decisão. Ao mesmo tempo que elas continuam trabalhando, elas tratam a relação delas com o emprego de uma forma onde às vezes até exagerada, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, mas onde ela tem um emprego ali para poder se manter para fazer outras coisas, e não efetivamente para poder vislumbrar um desenvolvimento, um crescimento ou aspectos que antes eram um pouco mais fortes. Na minha opinião, a consequência disso tudo, ou o motivo disso tudo, é uma falta de proximidade da empresa com o funcionário. Hoje você tem um cenário onde você tem empresas voltando a ter o trabalho presencial, outras num sistema um pouco mais híbrido e algumas ainda de forma remota. Quando a gente fala de forma remota ou até híbrida, o gestor ele precisa confiar muito e buscar ter uma proximidade não física, mas uma proximidade adequada com o funcionário para que exista confiança, para que você possa exercer a sua liderança de uma forma, vamos dizer assim, moderna, de uma forma adequada para o cenário que a gente vive. E isso tem afetado muito a relação do profissional com a empresa. Então, imagina o seguinte, se você é um profissional que está fazendo o arroz e feijão ali, nada mais disso, qual que é a cultura da empresa? O que a empresa espera de você? Aquela posição, o que é adequado para a empresa? O que se espera dos dois lados? O que você, como profissional, espera de mim como empresa? Essas perguntas, esses questionamentos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser encarados para que aquelas pessoas que hoje estão nesse módulo Quiet Quitting, elas entendam muito bem quais são os gatilhos, o que para ela é importante, o que a empresa pode oferecer. Em resumo, a relação profissional, carreira, empresa, ela é uma responsabilidade do funcionário e da empresa. Ou seja, as empresas elas precisam estar muito mais atentas e trabalhar muito forte a comunicação do que se espera, do que antes, e muito mais os profissionais precisam estar sempre antenados para, se eu hoje estou numa cadeira que eu não estou motivado ou que eu só vou fazer o básico, eu preciso primeiro entender se para a empresa está ok isso, entender o porquê que eu estou trabalhando dessa forma, se é porque eu estou desmotivado, então eu vou fazer só o básico, ou porque é assim mesmo. Então, é muito difícil você criar uma regra, mas eu acho que o ponto principal, você questionar tanto empresa quanto profissional, qual a relação que você tem com o seu funcionário e qual a relação que você, funcionário, tem com a tua empresa. Levando em consideração valores, expectativas dos dois lados e o que você espera da tua vida profissional. Isso tudo respondido, ou pelo menos endereçado, fica mais fácil você entender os porquês, porque essa questão do quiet quitting, ela é muito complicada, porque como esses aspectos que eu coloquei aqui, ele mexe muito com questões subjetivas, muito com cultura, muito com valores. Então não é uma resposta e não é um tema simples, mas o principal é relacionamento, o seu relacionamento com a tua empresa. Como é que tá?
levando em consideração valores, cultura, objetivos, expectativas. Isso para mim é o mais importante. A gente pode um dia gravar um outro podcast para se aprofundar nesses temas aí, porque, cara, são temas super importantes e eu adoraria, cara. A gente bate um papo offline. E Juliana, até para colocar, desculpa até te interromper, mas de longo prazo, as empresas que não estão preocupadas criar uma boa relação, independente qual for, mas que seja boa, entre o funcionário com o funcionário, ter uma boa relação, que o funcionário tenha uma boa relação com o emprego que ele tem, com o desafio que ele tem, com a cadeira que ele tem, o que vai acontecer? Esse profissional não vai inspirar, e ele não inspirando nada, talvez o serviço, o produto que você vai oferecer, ele vai com menos inspiração, e aí você acaba perdendo o market share, e aí é um outro assunto que esse quiet quitting pode gerar, que é você perder market share, você perder clientes, você não inspirar o mercado que você atua, porque os próprios funcionários não estão inspirados. Por isso que essa preocupação com a relação profissional ou que os funcionários têm com a tua empresa, ela é essencial, até para que você tenha longevidade com a tua empresa, independente se é um serviço ou se é um produto. Não, e de verdade, esse é um tema fascinante, cara. Eu poderia ficar horas aqui nesse tema, debatendo, mas quero respeitar seu tempo, né, e também dos ouvintes. Então, talvez indo para o finalzinho aqui, tem um quadro que chama de rapidinha, são 4 perguntas, né? Papum, me dizer a primeira coisa que vier à sua mente aí, né? Nessas idas e vindas aí, Brasil e Estados Unidos, né? Quando você está aqui, o que você mais sente falta do Brasil? Dos meus amigos e da minha família. Legal. De outro lado, o que você descobriu aqui que você não vive sem? A tranquilidade. Terceira pergunta, vou dar uma mudadinha, né? Geralmente eu pergunto uma dica para quem quer empreender, mas eu quero que você dê uma dica para quem está aqui nos Estados Unidos, especificamente, e está pensando em procurar uma nova oportunidade. Além de me ligar, tenha certeza que você se conhece muito bem e que você tenha muito claro o que você espera com o seu próximo passo ou até o negócio que você quer abrir. Faça um planejamento muito forte. Então, faça um autoconhecimento com planejamento. Eu acho que a gente começa por aí. E por fim, Sócrates, tem algum filme, um livro, um podcast que, poxa, pode ajudar o pessoal que você gosta aí para inspirar nossos ouvintes? Olha, eu vou falar os 3. A gente tem um podcast dentro da Fox Human Capital chamado Foxcast, que sugiro as pessoas também darem uma olhada, porque pode te ajudar bastante. Um livro, Execução. Então, para mim, é um livro que mudou e que dita muito a minha vida. De quem? O do Ram Charan ou tem outro? Exatamente, Ram Charan. E um filme que eu gosto muito é Jerry Maguire, Show Me the Money, porque ele tem alguns insights ali durante o filme que eu coloco no meu dia a dia, desde se o coração não está bom, a cabeça não funciona. Então, são algumas lições de negócios e para a vida que eu acho que são muito bons. Muito obrigado, excelentes dicas, cara. A gente vai colocar o link de todos aqui, a gente põe o link também do podcast da Fox, né, para o pessoal acompanhar também. Sócrates, queria te agradecer de novo, foi um papo super rico, né, para mim, espero que quem esteja ouvindo também se beneficie disso, bastante conhecimento, várias dicas. Para a gente acabar aqui, onde o pessoal te acha, onde o pessoal acha a Fox, né, pode mandar mensagem no LinkedIn pedindo para bater papo, fala aí então. Eu estou no LinkedIn, Sócrates Melo, né? Podem me procurar por lá, acho que é o caminho mais rápido de você me procurar. Pode me mandar mensagem, eu respondo a todas e converso com todo mundo. Então, o nosso objetivo sempre é ajudar. Assim, eu acho que o LinkedIn é o melhor caminho para falar comigo. Legal. O site da Fox? O site da Fox é www.foxhumancapitalusUS.com. Bacana. A gente também coloca os links também no episódio para o pessoal conhecer. De novo, Sócrates, muito obrigado. Foi um baita prazer ter você com a gente. Para todo mundo que ouviu esse episódio, espero que tenha contribuído, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Queria agradecer a todo mundo, pedir para dar um like no episódio, compartilhar. A gente está segunda-feira no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy, Instagram, @jg.julianogodoy, e também no nosso site www.jg.com.br.
www.imigrandespodcast.com.br. É isso, pessoal. Fico aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Juliano.